no livro de Jonas, capítulo 1. Você pode abrir comigo, Jonas, capítulo 1, versículo 1. Jonas 1, 1. Né, vamos estar ministrando. Creio que Deus vai falar contigo. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Jonas 1. Quem achou aí, fala amém. Achou? Aqui, glória a Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem vos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Vamos orar, gente? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra. A tua palavra tem o poder transformador, ela é a semente divina na terra. E em nome de Jesus, nós tomamos posse da tua palavra sobre a nossa vida. Que nesta noite a tua palavra, Pai, que será ministrada, venha gerando uma fé viva, uma nova esperança e força para essa fase, para esse período, para esse tempo da nossa vida, Pai. Fortalece-nos e abençoa, que a tua palavra entre nas nossas vidas e que através das nossas vidas entre na nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Estamos então dentro da campanha da bênção da família e eu quero trabalhar com vocês em cima desse tema, que é um tema muito bom, tá? Então, Jonas 1, Jonas, né? Quem conhece o profeta Jonas aí? Conhece? Né? Jonas é o famoso homem que foi engolido por um peixe, né? Que as pessoas dizem que foi uma baleia, mas não foi uma baleia, porque baleia não é peixe, baleia é um mamífero, né? Já expliquei isso aqui uma vez, né? Tá? Mas hoje eu não quero me ater ao fato de Jonas ter sido engolido pelo peixe. Eu não vou entrar nesse ponto hoje. Hoje eu quero trazer um ponto anterior, que é o seguinte: a nossa vida e a nossa família, a nossa vida só está segura e as nossas famílias só estão seguras debaixo do propósito de Deus. O lugar mais seguro do universo se chama propósito de Deus. Olha para uma pessoa perto de ti aí na tua casa e diga: o propósito de Deus é o lugar da tua segurança. Amém? Pastor, eu quero ter a proteção de Deus para minha família. Garanta que você está debaixo do propósito de Deus, né? E é interessante que Jonas, né, a Bíblia começa dizendo que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas fugiu da presença de Deus. Se eu sei que o propósito de Deus na minha vida e na minha casa é o lugar mais seguro do universo, Jonas também sabia.
Por que ele saiu? Por que ele fugiu da presença de Deus? Por que se eu sei que o propósito de Deus é o lugar mais seguro do universo, por que às vezes eu abandono Ele? Por que às vezes eu paro de andar com Jesus? Você não, né? Em nome de Jesus, você que está me ouvindo, não, mas acontece, tá? A pergunta é essa: por que tantas pessoas, sabendo que a presença de Deus é um lugar de proteção, saem da presença de Deus? E é interessante que Jonas não era qualquer um, né? Ele era filho do profeta Amitai, está aqui no versículo 1, a gente acabou de ler, tá? Filho do profeta Amitai. O profeta Amitai, ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II. Foi rei, período ali depois de Salomão, né? Jeroboão e por aí vai, a descendência. Ele foi um dos profetas principais, o pai de Jonas. Então Jonas não era qualquer um, Jonas não era aquela pessoa que não conhecia a palavra de Deus, não conhecia Deus. Não, Jonas foi criado dentro desse ambiente. Qual ambiente? Um ambiente de milagre. Para Jonas, milagre era uma coisa comum. Profecias eram coisas normais, comuns para ele, era do cotidiano dele. Jonas não era qualquer um. E aí é interessante, né? Se até Jonas, né? Se até o profeta Jonas fugiu da presença de Deus, o que sobra para os outros, né? Não é verdade? Fugiu. Por que ele fugiu? Tá? A questão é a seguinte: primeiro, a gente tem que entender, a presença de Deus é perfeita. Fala comigo, a presença de Deus é perfeita. E ponto final, acabou. A presença de Deus é perfeita. Deus é amor, amém? Deus não é amor? Deus é amor. Deus é refúgio, Salmo 91. Meu refúgio, minha fortaleza, não é? Meu esconderijo, minha morada, meu lugar secreto. Jesus é o nosso consolador, o príncipe da paz. Ele é poderoso, Jeová Jiré, o Deus provedor, Jeová Rafá, o Senhor que sara, Elohim, o grande eu sou, né? Tudo que Deus é e tudo que Deus faz é perfeito. Posso ouvir um amém teu? Sim. Se é tão bom, por que Jonas fugiu? Achei interessante essa pergunta, né? Se é tão bom, por que Jonas fugiu? Pelo mesmo motivo que muitas vezes as pessoas também fogem da presença de Deus. A Bíblia diz que Deus falou com Jonas. Olha para o teu irmão e diga: Deus falou com Jonas. Não é aquela coisa assim, ó, que alguém chega e fala: olha, Deus está te dizendo. Não, Deus falou com Jonas. Jonas estava lá no momento de oração dele, Deus pessoalmente falou com ele. Foi que nem Jesus com o apóstolo Paulo. Falou com ele e disse: Jonas, levanta aí o que tu está fazendo, desliga o Netflix, amém? Larga essa cuia de chimarrão e vai lá para Nínive, lá, porque o pecado deles está tão hediondo que chegou até mim, né? E tu vai profetizar contra eles. Quando Jonas ouviu isso, Jonas fugiu. Jonas foi para onde? Em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis, né? Pegou um outro barco, tá? Por que ele fugiu? Ele fugiu porque a presença de Deus, ela revela o que está no nosso coração. Muitas pessoas abandonam a caminhada com Jesus, presta atenção nisso. Muitas pessoas abandonam o propósito de Deus, porque quando você entra no propósito de Deus, quando você mergulha no propósito de Deus, quando você entra de cabeça na presença de Deus, o que está no seu coração começa a ser revelado. Olha para o teu irmão e fala: não dá para esconder. Diga: vai vir para fora. E o que vem para fora? Vem as verdades. O caráter começa a aparecer, não é verdade? Vem, vai vindo, vai aparecendo. Pastor, mas Jonas era um profeta. Por que Jonas saiu? Olha só que interessante. Aqui Jonas ainda não era um profeta. Aqui, nesse ponto que nós estamos lendo, projeta o versículo 1 para mim aqui, tá? Tu tem o versículo 1 na tua Bíblia aí? O versículo 1 começa dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Não está dizendo que veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas. Jonas ainda não era profeta, porque profeta é quem profetiza. Jonas era filho de um profeta. Ele seria um profeta. Provavelmente ele foi formado para isso, né?
cresceu junto, era de geração em geração, né? Era assim que acontecia. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Jonas não era um profeta ainda. Jonas era um homem como eu e como você. Amém? Olha para a pessoa aí perto de ti, aí onde você estiver, na tua casa aqui, e fala, igual a gente. O que tinha no coração de Jonas? Interessante, né? Deus dá uma palavra para Jonas. Pessoal, Jonas sabia que Deus ia sustentar ele? Sim ou não? Sim. Você crê que Deus vai te sustentar? Amém? Quem tem vivido essa provisão de Deus na sua vida aí? Aleluia, né? Deus nos sustenta. Jonas não sabia disso? Sabia. Ele tinha essa convicção, tá? Porém, o que estava no coração de Jonas veio à tona. E é sempre assim, quando nós começamos a andar com Deus, o que está no nosso interior, o que está no nosso coração vai aparecer. Ou vai brilhar, né? Vai brilhar a presença de Deus, ou vai aparecer o que não é da presença de Deus, mas vai aparecer, tá? E aí, Jonas tinha algo no coração dele. O que Jonas tinha? Jonas tinha medo de ter que viver o que os profetas viveram. Olha o que a palavra de Deus diz para ele, né? Veio a palavra do Senhor, versículo 1 ali, a Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O que ia acontecer com Jonas? Jonas ia para uma metrópole, Nínive, a capital da Síria, né? Uma grande cidade da época. Ele ia ser o profeta que ia profetizar contra aquela cidade. Sabe como que Jonas ia ser conhecido? Como o homem mais odiado daquela cidade. Jonas não queria, ele tinha medo disso, porque o que os profetas viviam? Os profetas, né? Eles tinham que falar as verdades do Senhor, independente do custo. Muitos profetas foram presos, foram odiados. Jeremias ficou se eu não me engano, 1 mês e pouco, ele ficou dentro de uma cisterna com barro até a cintura, porque ele profetizou contra o rei, né? João Batista profetizou contra, né, o César da época lá, né, Herodes, e cortaram a cabeça dele, né? Foi odiado, foi preso, não é verdade? Ou seja, Jonas, quando ele recebeu aquela palavra, ele lembrou de Amitai, o pai dele. Ele falou: ah, não, Senhor, eu te amo, eu amo estar no culto, eu amo dizer, Senhor, Tu é perfeito, maravilhoso, mas isso não é para mim, né? Isso não é para mim. E aí o que ele fez? Fugiu. Por quê? Porque Jonas queria viver a vida dele. Quem quer viver a sua vida aí? Só um quer viver a sua vida. Eu quero viver a minha vida. Você não quer viver a sua vida? Sim. Só que eu quero viver a minha vida debaixo do propósito de Deus. Jonas, ele fala o que muitas, eu imagino que ele pensa naquele momento, o que muitos pensam também. Eu quero viver a minha vida, cara. Poxa, eu quero aproveitar a minha vida. É isso que eu quero viver. Jonas não queria, ao ponto de vista de Jonas, ele não queria correr risco. Não é verdade? O problema foi que quando ele se afastou da presença de Deus, ele se colocou em risco. O que acontece? Ele sai, ele fala: não, eu não vou. Não, para Nínive eu não vou. Ele pegou o primeiro barco que apareceu, foi para Tarsis, e no meio da viagem, né, a gente não tem tempo de ir a fundo nisso, mas é interessante que os marinheiros desse barco, tá, de Tarsis, eles não eram marinheiros de primeira viagem. E a Bíblia diz que a tempestade era tão forte que eles tiveram que começar a jogar a bagagem para fora, para o navio não ir a pique, né, não afundar, porque estava enchendo d'água. Ou seja, quando nós saímos do ambiente do propósito de Deus para a nossa vida, mesmo que seja no objetivo de querer aproveitar ao máximo, ao melhor a minha vida, na verdade eu estou colocando em risco a minha vida e a vida da minha família. Por quê? Porque eu estou me afastando do propósito de Deus. O lugar mais seguro para você, para mim, para os nossos filhos, para os nossos propósitos, para os nossos projetos, se chama presença de Deus.
É este o lugar, esse é o lugar que você precisa criar seus filhos, este é o lugar que você precisa fazer as suas alianças, este é o lugar que você tem que fazer os seus negócios, este é o lugar que você tem que estabelecer a sua vida, porque neste lugar existe a proteção de Deus, fora deste lugar não existe. Pastor, mas Deus não é onipresente, Ele não está em todos os lugares. Aqui existe um equívoco. O fato de ser onipresente não quer dizer que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quer dizer que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você entendeu a diferença? Quando que Deus vai estar na minha casa e na casa dos meus filhos e na casa dos meus netos ao mesmo tempo? Quando Ele for convidado para estar na minha casa, quando Ele for convidado para estar na casa dos meus filhos e quando Ele for convidado para estar na casa dos meus netos. Aí Ele vai estar ali, né? E é interessante que Jonas, ele amava a Deus. Olha para a pessoa do teu lado e fala: eu amo muito a Deus, né? Mas a questão aqui não é o amar a Deus, a questão é o que Jonas tinha no coração dele, tá? Lucas 8,16, vai comigo lá, projeta aqui para mim, Lucas 8,16. Vamos lá, aqui, Lucas 8,16, o versículo 16 e 17, obrigado. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. 17. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Né? Equipe candeia aí, aleluia. Né? Quando uma luz é acesa, ela não é acesa para ser escondida. Quando você aceita Jesus, quem aceitou Jesus na sua vida aí? Aleluia, né? Quando você aceita Jesus, você está dizendo o quê? Senhor, entra na minha vida e ilumina tudo. E quando ilumina, ilumina mesmo. O que estava escondido começa a aparecer. Jonas, ele foi criado aos pés de um profeta. Ele viu, talvez ele experimentou milagres tremendos, maravilhosos. A Bíblia não fala muito da infância de Jonas, né? Tá? Tenha vivido coisas incríveis com o pai dele. O pai dele profetizou num reinado muito difícil, né? Período assim que o povo de Deus havia se desviado de uma forma muito grande, tá? Agora, até então, Jonas sempre viveu à sombra de alguém. Jonas sempre viveu na retaguarda de alguém, seguindo alguém. Nesse momento chegou a hora de Jonas escrever a história dele. E quando Jonas começa a escrever a história dele, quando ele começa a caminhada com Deus, tá? Vem um momento de decisão. Quando nós decidimos caminhar com Deus, presta atenção, gente. Quando nós decidimos caminhar com Deus, sempre vai haver um momento em que Deus vai exigir de nós uma decisão. Ou nós deixamos vir à luz o que há no nosso interior, ou a gente deixa vir à luz e deixa Deus curar, deixa Deus libertar, deixa Deus restaurar, deixa Deus tratar, ou nós fugimos e nos colocamos em risco. Isso, pastor, isso nunca aconteceu na minha vida. Fica tranquilo que vai acontecer. Pode ficar tranquilo que vai acontecer, né? Pastor, já passei por isso. O que você decidiu? Eu decidi trazer para a luz tudo, e coloquei tudo diante de Deus, e Deus consertou, né? A gente não vai ler toda a história de Jonas, eu te convido a ler o livro de Jonas, se você não leu ainda, tá? O que acontece? Jonas se arrepende, jogam ele na água, um peixe vai lá, engole ele, gospe ele na praia. Adivinha que praia que ele cai? Nínive, né? E ele vai lá e prega, e para surpresa dele, as pessoas se arrependem, e Deus faz uma grande vitória, e no lugar onde ele, na mente dele, ele seria humilhado, foi o lugar onde ele foi exaltado. Muitas vezes nós queremos fugir da presença de Deus, porque nós temos medo de trazer a verdade, a luz, aquilo que está dentro de nós, aquilo que eu passo o dia todo pensando, as coisas que eu faço que teoricamente ninguém pode saber, os sentimentos que eu tenho guardado e escondido dentro do meu coração, que eu não consigo abrir, que eu não consigo falar, né? Tudo que eu guardo por muito tempo, no meu coração, que eu escondo, um dia vai vir à tona, né? Isso aí é fato, ou vai virar uma doença terrível, tá? Então nós temos uma escolha. Olha para a pessoa aí perto de ti e diga: ou deixa a luz entrar,
Ou foge e te coloca em risco. Né? Nós somos os Jonas dessa geração. Nós somos os Jonas. Né? Nós somos os Jonas dessa geração. Pastor, eu sou o Jonas, já fugi várias vezes aí, mas aí me jogam na água e eu volto. Né? Me jogam na água e eu volto. Acontece. Nós somos os Jonas dessa geração. Tá? Olha que interessante. Jonas, qual que era o problema? Né? Falei que tinha um medo, porque Jonas ele não queria viver talvez o que o pai dele viveu. Né? É difícil a gente saber aos detalhes assim, mas uma vida desafiadora. Tá? Imagina você ter que chegar num lugar e você denunciar a maldade. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Quem sabe que no Brasil tem muita corrupção? Aí você descobre os podres, desculpa a expressão, e você chega e começa a dedurar eles todos. É tu fez isso, tu fez isso. O que vai acontecer contigo, com a tua família toda? Né? Você tem que conseguir denunciar todo mundo no mesmo dia e desaparecer, né? E levar contigo as próximas 5 gerações da tua família, tu tem que levar junto, né? Esse era o medo de Jonas, entendeu? Esse era o medo dele. Em outras palavras, trazendo mais para a nossa realidade, tá? Jonas queria ser amado e abençoado por Deus, porque Deus é Pai. Amém, gente? Deus é Pai, Deus é amor, né? Jonas, ele queria ser amado. Jonas queria ser abençoado por Deus. Ele gostava da presença de Deus, ele gostava. Ele aprendeu, ele viveu isso, ele tinha isso com ele. Mas ele também queria ser amado e viver no padrão que o mundo apresentava. E aí eu quero te falar uma coisa. Deus colocou Jonas em xeque. Né? Será que Deus hoje, nesses dias, nessa quarentena que a gente está vivendo, será que Deus não está colocando a gente em xeque? Né? Eu quero te falar uma coisa, nós não podemos ter os dois mundos. Ou você tem e vive o reino de Deus, ou você tem e vive o reino do mundo. Não existe como viver as duas coisas. Eu quero ser um profeta. O que Jonas queria? Vamos falar assim, eu quero o título de profeta. Eu fui e profetizei, mas eu não quero ter as guerras dos profetas. Não é verdade? Eu não quero ser acusado como muitos profetas são. Teve muitos profetas que foram odiados na história, né? Pelos reinos, por tudo que viveram, mas Deus os guardou em todo o tempo. Lembra dos amigos de Daniel? Lembra dos amigos de Daniel? O que aconteceu com eles? Foram jogados na fornalha. Não é verdade? Nós sempre pregamos e falamos, e eles foram jogados dentro da fornalha, e Deus livrou eles, e nem os cabelos se queimaram. É ou não é assim? Não é? É isso que a gente queima, né? Mas te coloca no lugar daqueles 3, cara. Está sendo empurrado para dentro da fornalha. Né? O que estava no coração deles não era Deus vai nos livrar. O que estava no coração deles se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, a gente vai queimar e vai morrer, e vamos com Ele. Né? E a expressão deles era a expressão do apóstolo Paulo. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Não é? Ou seja, quando Paulo fala isso, Paulo diz o quê? Enquanto eu estou aqui, eu vivo para Cristo, eu fiz a minha escolha. Deus colocou Paulo em xeque. Né? Deus colocou os apóstolos em xeque, e Deus nos coloca em xeque também. Nós temos que fazer a nossa escolha, mas eu não posso viver as duas realidades. Ou eu vou ser um profeta, ou eu vou ser um grande homem de Deus, ou você vai ser uma grande mulher de Deus nessa geração. Ou você vai fazer a sua escolha de viver a sua vida longe do propósito de Deus. Né? Ah, pastor, mas eu venho na igreja, mas eu participo do culto, mas eu canto, eu amo a Deus. Aleluia, muito bom, maravilha. Mas eu quero que você entenda que participar do culto é uma coisa, participar da célula é uma coisa, viver o propósito de Deus é bem diferente. Né? Viver o propósito de Deus é muitas vezes ter que estar dentro de um barco que ele vai afundar, mas você sabe que Deus não vai te deixar você se afogar. Né? E que Ele vai te sustentar, e que Ele vai te levar para a praia, e que Ele vai te reerguer, e que Ele vai te estabelecer. Amém? E aí eu te faço uma pergunta nessa noite, tá? O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua vida?
Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Jesus pregou isso. Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. Ou servimos ao Senhor, ou servimos a Mamon, né? Foi o que Deus falou, né? Ou servimos a Cristo e andamos com Ele, ou andamos no mundo. Você quer a bênção e a proteção de Deus na sua vida e na sua família? Quem quer, fala, eu quero. Então olha para a pessoa do teu lado e diga, temos que andar com o Senhor. Diga, propósito. Fala, olha para o outro lado, procura outra pessoa e fala, propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a se colocar de pé, eu já estou encerrando minha palavra. Amém? Pastor, o que aconteceu com Jonas? Jonas voltou e viveu o propósito de Deus. Diga comigo, voltou e viveu o propósito de Deus. Amém? Agora sim, quando você termina, continua lendo o livro de Jonas, você descobre que Jonas agora um profeta. Por quê? Porque ele foi até Nínive e profetizou. Mas ele teve que tomar uma decisão antes. Tá? Tudo na nossa vida com Deus passa por uma decisão. Tudo. O dia que você aceitou Jesus foi uma decisão, não foi? O dia que você decidiu batizar foi uma decisão, não foi? Você decidiu, é uma decisão. O dia que você decidiu se tornar um líder, foi uma decisão. O dia que você decidiu se tornar um discípulo, foi uma decisão. Né? Um dia que você decidiu assumir algo, foi uma decisão. O dia que você decidiu casar, foi uma decisão. Maravilhosa, aleluia. Glória a Deus, né? Tá? Aos solteiros, casem, em nome de Jesus. Tá? Bênção, bom demais. Tá? Ou seja, a nossa vida está baseada em decisões que nós temos que tomar. Pastor, eu posso andar com Deus sem tomar uma decisão por Deus? Não. Ah, pastor, mas eu já ando assim há 10 anos. Deixa eu te contar uma novidade. Se você anda assim há 10 anos, eu quero te dizer que você nunca andou com Deus. Eu só consigo andar com Deus quando eu tomo uma decisão na minha vida. Enquanto eu ando para ver o que vai dar, você não está andando com Deus. Você está andando como Jonas andou, né? O pai dele falava, filho, nós temos que ir lá falar com o rei lá. Fica em casa que o pai vai lá. Né? E aí a Amitai ia lá, falava com o rei, falava umas verdades para ele e voltava. Né? E naquele dia ele voltou. Jonas viu tudo isso. A grande diferença é essa. E é por isso que eu estou te falando, a nossa vida com Deus, ela é pautada em cima de decisões. Eu preciso definir o que eu quero e aonde eu quero chegar. Né? Quando eu defino o que eu quero, automaticamente Deus me mostra onde Ele vai me levar. Mas enquanto eu não definir o que eu quero, como que Deus vai me mostrar onde Ele vai me levar? É interessante, mas até a ação, de novo, né? Eu falei da onipresença. Existe a onipotência. Deus tem todo o poder. Existe a soberania, né? São atributos exclusivos de Deus. Deus é soberano. Deus tem todo o poder. Mas o fato de Deus ter todo o poder significa que Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele respeita as nossas decisões. Tremendo isso, né? O que Deus queria de Jonas? Que ele fosse para Nínive. Mas Jonas entrou no barco de Tarse. Certo? Certo. O que Deus fez? Deus mandou uma tempestade. Mas se Jonas não quisesse ter ido a Nínive, né? Ele só chegou até Nínive porque uma hora ele reconheceu. E ele falou, não, é por causa do Senhor. Me joguem no mar. Me joguem no mar. Eu aceito a sentença, vamos falar assim, né? Que ele achava que era uma sentença, mas na verdade não era uma sentença, era uma honra que Deus tinha preparado para ele. Tudo que nós colocamos diante do altar, no primeiro momento tem cara de prejuízo, mas a longo prazo sempre é certeza de bênção e de vitória. E Deus honrou ele, porque ele tomou uma decisão. O poder de Deus, ele é limitado na nossa vida pelas nossas decisões. E em nome de Jesus Cristo, eu quero te perguntar mais uma vez nessa noite, aí fazer um momento aqui de apelo, né? O que você quer para a sua vida? Nesse tempo aí que nós estamos vivendo, tudo, deu para pensar muito na vida já nesse tempo aí, né? O que eu quero para a minha vida? Eu quero continuar assim?
Pode continuar. Eu quero realmente andar com Deus. Pode também. Eu não quero mais saber de nada, eu quero sair, eu quero ir para longe, eu quero ir para Tarsis, eu quero pegar o navio que vai me levar para o mais longe possível. Você pode fazer também. Mas qualquer decisão fora do propósito de Deus é risco para você e risco para sua casa. Em nome de Jesus, entenda que o lugar mais seguro do universo é a presença de Deus. E para mim estar na presença de Deus, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso decidir conhecê-lo. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. Quero fechar essa noite, essa palavra. Em nome de Jesus. Nós somos os Jonas dessa geração. Deus tem nos chamado para denunciar o pecado. Deus tem nos chamado para denunciar a violência. Deus tem nos chamado para denunciar as coisas erradas que estão acontecendo. Não denunciar no nível de acusação, mas uma denúncia em amor. Uma denúncia para que haja arrependimento. Nós somos os Jonas, esse tempo é Nínive. Violência, incredulidade, dúvida, distanciamento, mentiras. Em nome de Jesus, aquilo que está dentro do nosso coração precisa vir à tona, precisa vir à luz, e virá. Em nome de Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde virá. Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos a nossa vida, para estar debaixo do teu propósito. Você que escolhe hoje viver debaixo do propósito de Deus, aonde tu estiver, na tua casa, assistindo, na rua, você que está aqui na igreja, levanta a sua mão agora. Fecha teus olhos, mas levanta a sua mão aos céus. Em nome de Jesus, e vamos fazer como Jonas fez, não no início, mas depois que ele consertou. Em nome de Jesus, ele falou: podem me jogar ao mar. Sabe o que significa isso? Eu mergulho nas águas do Espírito, e nas águas do Espírito eu sou carregado e sou levado. Nas águas do Espírito eu estou seguro. Em nome de Jesus, levanta as tuas mãos aos céus. Você que quer isso, você que escolhe Deus, você que escolhe o propósito do Senhor, você que escolhe de uma vez por todas andar com Jesus, levanta as suas mãos aos céus agora, em nome de Jesus Cristo, e fala com Ele. Diga a Ele: Senhor, eu me jogo. Espírito Santo, nós nos jogamos nas águas do Teu Espírito. Senhor, vai recebendo nessa noite aqueles que até então estavam vivendo por suas próprias escolhas. Em nome de Jesus, nós queremos viver dentro do propósito do Senhor, para Te conhecer, em nome de Jesus Cristo, e para que o Senhor, através de nós, faça as maravilhas que fizeste em toda a história. Você que ergueu sua mão aqui na igreja ou na sua casa, onde você está, com os seus olhos fechados, não tenha medo, não tenha vergonha, porque mais cedo ou mais tarde o que está dentro vai vir afora, seja num confronto, seja numa decisão. Diga assim comigo: em nome de Jesus, eu deixo que o Espírito Santo entre na minha vida, faça morada dentro de mim, traga luz para tudo aquilo que está escondido. Diga: e em nome de Jesus, nesta autoridade, diga: debaixo do sangue do Cordeiro, eu declaro que tudo que está oculto vem à tona. Diga: em nome de Jesus, vem à tona. Agora você vai falar assim, ó: não para destruição, mas para conserto, para ajuste. Aí é você que sabe, né? Talvez é para arrependimento, talvez é para perdão, é para reconciliação, é para que no lugar do medo haja coragem. Para que a coragem possa entrar, o medo tem que sair. Em nome de Jesus, você que quer, dobre seu joelho agora, você que fez essa oração, e comece a falar com Deus.
e começa a trazer para fora aquilo que estava no seu interior, aqui na sua casa. Dobra seu joelho agora e começa a falar com Deus. Diga: Senhor, dentro do meu, eu estava como Jonas, eu tinha medo das decisões. Talvez você ainda tenha. Eu tenho medo de ir a Nínive e denunciar o pecado. Eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim. Eu tenho medo das consequências de eu ter que abrir mão de algumas coisas. Eu tenho medo. Talvez você tenha dúvida, talvez o que mora no teu coração é: se eu tomar essa decisão, Deus vai fazer mesmo? Senhor, Tu vai fazer mesmo? Eu quero te desafiar agora a você perguntar isso a Ele, em nome de Jesus, e deixar vir para fora. Deixa vir para fora tudo aquilo que durante muito tempo te levou para longe do propósito de Deus. Mesmo você estando perto, você não estava junto. Você estava perto, mas distante do propósito, distante das promessas, distante das verdades. Porque lá no seu íntimo, no seu coração, na sua mente, o que estava dominando não era o reinado de Jesus, não era a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, você que está deixando isso vir à tona, vai falando. É importante você abrir seus lábios, é importante você falar. Em nome de Jesus, fale, traga para fora. Você que está fazendo isso nessa noite, você vai começar a experimentar uma vida com Deus como você nunca experimentou antes. Você vai começar a entender o que é andar com Jesus. Você vai começar a entender o que é proteção de Deus. Até hoje você não entendeu ainda, você não viveu isso. Você vai começar a reconhecer o que é a grandeza de um Deus que criou os céus, a terra e os oceanos, como Jonas falou. Porque toda essa grandeza do Senhor está entrando dentro da sua vida agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai passando. Senhor, vai passando, vai tocando, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai entrando, vai visitando, vai trazendo para fora, vai limpando o que precisa ser limpo, vai restaurando o que precisa ser restaurado. Abre seus lábios, não tenha medo, não tenha vergonha não. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo iluminar teu interior. Ora lá xere cantará maçoia, otará balama xotere cantará maçoia.